Entre nós, o que ninguém tem coragem de falar, a gente fala. Sejam bem-vindos em mais um episódio do Entre Nós. Eu sou Jéssica Araújo e essa semana é o episódio de saúde. Como estamos no Outubro Rosa, o outubro que é de prevenção precoce do câncer de mama, nós trouxemos uma convidada especial. É uma enfermeira, a enfermeira Renata, que já trabalhou na oncologia e vai contar de tudo um pouquinho que acontece lá para nós. Seja bem-vinda, Renata! Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Agradeço a sua atenção, agradeço o convite, agradeço quem me indicou também. É um prazer estar aqui hoje. Ai, que bom. Conta um pouquinho pra gente, Renata. Quem que é você? Eu sou a Renata, tenho 31 anos, tenho uma filha de 7, moramos eu e ela e uma cachorra. Sou natural aqui de Apucarana mesmo. Sou enfermeira, que uma vez enfermeira, sempre enfermeira. Mas eu falo que eu sou quase um Július. Tem alguns outros empregos à parte. E essa pessoa que você tá me vendo aqui, que sempre com um sorriso no rosto, sempre tentando levar um alto astral pras pessoas, sempre com uma palavra amiga. E é um pouquinho de mim. E, Renata, da onde você escolheu a enfermagem? Você já tinha essa paixão desde criança? Como que foi? Conta pra gente. A enfermagem surgiu quando uma tia da minha mãe ficou doente. Ela teve um AVC, o famoso derrame, e ela foi morar com a gente. Eu deveria ter uns 14 anos, mais ou menos, na época, e era cuidados integrais. O que são os cuidados integrais? Desde o banho, alimentação, medicação. A gente se equipou em casa para estar prestando esses cuidados para ela. E foi aí que foi surgindo o amor por cuidar de outra pessoa, o amor de alguém. E assim foi indo. Com 17 anos eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Rotary. Fui para fora do país. Legal. Fui para o México. E lá eu conheci uma realidade muito carente, onde realmente cuidar do próximo era muito necessário. E de lá para cá eu vim com esse pensamento de fazer alguma coisa que eu pudesse cuidar. Realmente, dar banho, fazer curativos, prestar cuidados que outras pessoas às vezes não têm tanto conhecimento e não conseguem. Uhum. Em 2014 entrei na faculdade. Terminei minha faculdade em 2018 para 2019, se eu não me engano, e já entrei no Hospital da Providência. Entrei lá como estagiária, entrei em julho. Quando foi em dezembro, eu recebi uma oportunidade já ia me formar, e recebi uma oportunidade de cobrir as férias da chefia do pronto-socorro. Que legal! Falei, meu Deus, eu preciso do meu certificado. Um grande desafio, né, pra quem estava começando. Muito, porque eu entrei no hospital e eu falo que eu não sabia nem pegar uma veia. Mas foi uma equipe maravilhosa, eu sou muito grata às meninas da época, as técnicas me ajudaram de uma forma muito humana e no tranco. Mas foi necessário. Uhum. E em dezembro eu fui para Curitiba, consegui pegar no mesmo dia o Corém, que a gente chama. Dia 24 de dezembro eu já estava atuando como enfermeira no pronto-socorro. Cobri as férias da chefia. Algum tempo depois a chefia teve uma oportunidade de ir para a coordenação e eu fiquei no lugar dela. E ali eu fiquei praticamente 4 anos à frente do pronto-socorro, como chefe. E foi muito diferente, assim, da teoria pra prática? Porque você veio estudando na faculdade e, de repente, caiu como estagiária. Sim, totalmente diferente. Porque a agilidade e pensamento de resolução de problemas, porque o pronto-socorro é uma porta aberta. Então, a gente não tem ali 20 pacientes e acabou. Não. A média era 30, 40, 50, conforme a demanda que chegava pra gente. Uhum. E tem as urgências e emergências. Então, às vezes, tinha um paciente ali que estava grave, mas tinha um que estava muito mais grave. Então, a gente teria que ter essa noção, eu teria que ter essa noção para redirecionar toda a equipe. Uhum. Pra falar, precisamos atender isso, precisamos fazer isso. Fulano vai para tal lugar, ciclano vai para outro lugar. E eu junto, mão na massa, não é só direcionar o pessoal, não. Mas foi muito diferente a prática da teoria. Porque a prática você tem que saber. Não tem um jeitinho. Você tem que saber o que você tá fazendo, porque são vidas, né? Uhum. Qualquer erro, infelizmente, perde uma pessoa. Mas foi um grande desafio vencido.
E você conseguiu se realizar, que você queria ajudar as pessoas, queria ter esse cuidado, né? Você conseguiu se realizar na sua profissão? Sim, muito. Assim, eu sou eternamente grata que eu falo que é um dom, a enfermagem. Porque se você não ama o que você faz de qualquer jeito. E eu não gostaria de ser cuidada de qualquer jeito. Não gostaria que alguém cuidasse de qualquer jeito da minha mãe ou do meu pai. Então eu sempre me coloquei neste pensamento e tentava passar isso para todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, sim, muito realizada. Depois do pronto-socorro, eu fui para uma área de pré- e pós-cirúrgico. Alguns clínicos também acabavam ficando junto. E tive a oportunidade de estar na oncologia daí, aqui em Apucarana mesmo. Como que foi essa transição? Você que quis? Foi um novo desafio. Porque era totalmente fora de tudo que eu havia estudado, né? De todas as minhas especializações. A princípio, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá se eu não tenho tanto conhecimento? Mas foi um desafio. Dado o desafio aceito logo de cara. Encarei, estudei, fui, me aperfeiçoei. E foi maravilhoso. Foi uma experiência única que eu aprendi a dar muito mais valor do que em qualquer outra área que eu já tinha trabalhado. Porque ali a pessoa chega sem esperança. Porque a palavra câncer, ela é muito triste. E a mídia impõe como uma sentença de morte. Não é assim. Acredito que seja uma palavra de esperança. Eu brincava, eu falava com os pacientes. Já pensaram que vocês podem ser anjos aqui na Terra? Para passar um propósito de vida para as outras pessoas, para sua família? Até mesmo mudança, né? De pensamento, comportamento, propósito, enfim. E essa era um pouco da minha conversa que eu tinha quando eu conheci o paciente, que eu gostava de fazer um acolhimento antes de fazer o tratamento. Para conhecer como era todo o tratamento, conforme ia chegar, o que ia fazer, para onde ia, quem seriam os médicos, como é que era dentro da sala de quimioterapia, que todo mundo tem uma visão espantosa, acha que é muito debilitado, e não é bem assim, é como eu e você aqui agora conversando, apenas uma medicação na veia, e ali eles não passam mal, igual é dito, muito pelo contrário, e tentava levar a alegria para descontrair aquele momento. Um momento pesado, um momento árduo. Não sabe como é que vai ser. Pra você foi um desafio, mas você chegou assim a ficar em choque de entrar ali ou não? Você realmente abraçou essa causa e conseguiu lidar bem com tudo isso? Não, no momento nenhum eu tive um choque. Eu falo que Deus me colocou lá para eu poder passar esse cuidado. E realmente eu abracei a causa. E abraçava as pessoas. Porque o abraço cura de uma certa forma. Não é somente material. Eu acredito nisso. Então, era uma palavra amiga, uma palavra de Deus, um abraço, um carinho ou somente uma escuta. Às vezes eles queriam ir lá só pra chorar e conversar. E eu tava ali. Não que não tenha uma equipe multidisciplinar. Tem. É enfermeiro, os técnicos de enfermagem, psicólogo, nutricionista, os médicos e as demais demandas que precisavam. Fisioterapeuta, quando precisava, ali dentro da oncologia, isso. Era toda uma equipe voltada para esse cuidado com o paciente. Mas eu gostava de sentar e conversar com eles, porque eu entendia, às vezes, o porquê que ele estava daquele jeito, porque ele não queria fazer o tratamento, os efeitos colaterais que alguns tinham. Então é na conversa, na escuta, que eu conseguia dar o meu melhor e às vezes proporcionar o melhor tratamento. Você consegue contar um pouquinho pra nós, Renata, como que é o tratamento na oncologia? Porque as pessoas não têm muita noção, né? Só quem realmente passa, por isso que sabe. Mas, por exemplo, assim, descobri, tenho câncer, e daí? O que eu faço? O primeiro passo, eu acredito que seja o autocuidado em casa, né? Fazer o autoexame. Viu que tem alguma coisa diferente? Aqui em Apucarana, o nosso primeiro passo é o OBS, né? Que é o atendimento primário. A OBS vai pedir mais alguns exames, o médico, né, da OBS vai pedir mais alguns exames, tudo. Aí sim vai pra gente. E isso vale para toda a 16ª regional. Então não atendemos só Apucarana. Toda a região. Entrou lá, vai passar com o médico cirurgião e o médico clínico. O médico cirurgião vai avaliar se já precisa de cirurgia imediata. Caso não precise, vai passar com o clínico
para entrar com o tratamento da quimioterapia. O médico explica como é que é a quimioterapia, né, os efeitos colaterais, e vem para mim. Quer dizer, vinha. Vai para a enfermagem fazer esse acolhimento para entender como funciona lá dentro. Então, o paciente chega, ele tem uma carteirinha, sempre carrega os exames, orientamos que o familiar acompanhe junto o paciente para não estar sozinho nesse momento. A família é muito importante nesse momento para toda a acolhida, dúvidas, que às vezes o paciente está tão focado naquilo que não consegue ver um pouquinho além. Além disso, daí entrava, a gente fazia os sinais vitais, e daí a gente orientava, olha, eu vou pegar uma veinha, vou fazer a medicação, a quimioterapia está dentro desse saquinho como se fosse um soro, e ali a gente colocava uma musiquinha de descontração, brincava um pouco, tentava encontrar as veinhas, que elas vão sumindo com o tempo. Sempre tinha uma palavra amiga, tem os voluntários também, que vão todos os dias de manhã. Tem igrejas evangélicas, católicas, tem grupo de oração, tem as mães intercessoras, várias pessoas que sempre vão dando um bilhetinho, um café da manhã. Eles fazem uma visita para os pacientes? Fazem. Além dos pacientes internados, que é um outro tipo de quimioterapia por conta do tipo. Então, cada tipo de câncer tem um tipo de quimioterapia. Que pode dar efeitos colaterais ou não. Depende do corpo do paciente, conforme vai aceitar a medicação. E era isso. Não é um bicho de 7 cabeças, eu falo. Não era ninguém deitado ali, passando mal, uma situação constrangedora. Claro que, como eu falei, cada corpo reagia de um jeito. A cada 100, às vezes passava um pouquinho de mal, porque é uma medicação forte, né? Mas era muito raro isso acontecer. E a gente, com todo cuidado, já colocava um biombo para poder, né, os outros pacientes não ficarem atentos. Uma outra pessoa já ia lá conversar com os outros pacientes para não prestar atenção no que estava acontecendo. E assim a gente fazia os cuidados, chamava o médico, sempre tem um médico lá presente. Bem assistido. Os pacientes são muito bem assistidos. Tratamento muito humano, né? Vocês terem todo esse cuidado. Que legal ouvir que é assim, dessa forma, né? Sim. E você já teve paciente que se apegou? Porque, querendo ou não, eles passam bastante tempo lá, né? Sim. Muitos. É até um pouco complicado. Eu falei que ia precisar de um lencinho. Tenho aqui. Muitos pacientes eu me apeguei. Principalmente uma amiga de infância que veio a falecer. E eu acredito que isso pesou muito pra mim, no meu psicológico. Mas a gente tem que se colocar no lugar. Gostaríamos do melhor atendimento. A gente dava o melhor atendimento. Isso gerava uma união entre nós e os pacientes. Era até engraçado que tem paciente que conversa comigo até hoje. Legal. Hoje, inclusive, tá tendo uma ação do Outubro Rosa lá. E uma das pacientes se tornou muito amiga minha. Ela tá em acompanhamento. E ela queria que eu estivesse hoje lá junto para dar as lembrancinhas, dar uma palavra. Porque ela fala que eu fiz muita diferença no primeiro dia que ela começou o tratamento. Porque eu apresentei ela às outras pacientes. Ela se sentiu muito acolhida. E ela viu que não era uma escuridão. Ela viu que tinha luz. Ela é muito grata. É muito engraçado que ela conversa comigo quase todo dia. E a gente realmente se tornou grandes amigas. Então ela fala, Renata, como é que é isso, Renata? E eu falei, vai dar tudo. Mas porque com fulano foi assim. Não, mas com você talvez não seja assim. Então, mas essa perca que eu tive foi muito significativa pra mim. Acredito que moveu a cidade até. Foi a Bruna, né, na época, passado. Então, foi uma das que mais me marcou. Mudou muita coisa na sua vida trabalhar na oncologia, a sua visão de ver ou o amor pela vida? Mudou. Hoje eu dou muito mais valor aos pequenos detalhes. Desde criar memórias com minha filha, na correria da enfermagem, dos plantões, eu não conseguia dar tanta essa atenção a ela. Aos meus pais, e eu preferia até morar próximo deles, porque querendo ou não, um dia a gente cuida deles, eles vão voltando a ser criança.
Então, mudou. Tive muitas atitudes na minha vida particular, devido estar ali e vendo toda a situação. Porque tem paciente que tá muito bem, mas é uma doença muito traiçoeira. Ela pode estar curada, mas ao mesmo tempo, daqui a alguns meses, ter uma metástase e acabar indo. Muito tempo para se despedir. Então, criou esse laço muito maior com os meus familiares, principalmente com minha filha. Quantos aninhos tem sua filha? Ela tem 7 anos. E como que é ser uma mãe enfermeira? É daquela que fica ali cuidando de tudo? Ou não? É bem tranquilo? Olha, eu acreditava que eu ia ser mais protetora, mais, assim, querer colocar numa bolha. Não. Caiu, é criança, vai cair. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então continuo brincando. Caiu, machucou, aí eu vou prestar os cuidados. Mas eu tento não ficar em cima o tempo todo, porque é filha única, tem que preparar pra vida, mas eu achei que ia ser mais. Mas a gente tem uma farmacinha lá em casa, né? Caso precise de alguma coisa. Mas a Lavínia, ela é um anjo na minha vida. Deus mandou ela pra mim em 2018 e eu não entendi o propósito. Foi logo quando você se formou? E foi, assim, muito diferente. Tudo. Eu acredito que eu tive uma depressão pós-parto. Em meio à formação, em meio ao hospital e tendo que enfrentar tudo, porque eu precisava cuidar dela. E eu coloquei na minha cabeça, porque minha mãe sempre foi muito rígida. Então ela tem aquela frase, quem pariu o Mateus que balance. E eu, na minha cabeça, tinha que dar conta de tudo. E em meio a isso, engordei bastante, comia muito, tinha crise de ansiedade. Mas dei conta, do meu jeito, mas dei conta. Aí depois de um tempo, eu entendi o que eu tava passando. Com a ajuda de psicólogo, acompanhamento. Fiz um acompanhamento pelo CAN também, que é Amcarana, que é o Centro de Atendimento à Mulher. Outro dia, outros detalhes. Não estou mais com o pai da minha filha. Mas assim, a Lavínia, eu tenho certeza que é um propósito de Deus pra eu ter passado por tudo isso, porque ela foi a minha grande força e ainda é. Ainda é. Passamos por algumas... Mas a gravidez foi tudo ok? Fora a depressão ou não? Não. Tive uma gravidez de risco. Eu tive alguns descolamentos de placenta. Fiquei algum tempo internada, saía, tive sangramentos, saía. Aí, com 21 semanas, ela quis ali entrar em trabalho de parto. Aí, fiquei internada por mais um tempo, usava várias medicações. Nesse meio tempo, aí, eu tive bastante infecção urinária também. E Lavínia nasceu com 37 semanas e 2 dias. Tive que tomar medicação para maturar o pulmãozinho dela. Várias outras... A injeção por conta do sangue dela ser não dar rejeição. Foi... Nessa época você estava de estagiária no hospital. Você já entrou grávida ou não? Não, eu ganhei e já... Porque a Lavínia nasceu em agosto. Não, então não entrei em agosto. Lembro que eu fiquei 3 meses. Eu não terminei todo o tempo de... Foi finalzinho. Agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro eu já peguei o certificado. Isso mesmo. Foi assim, porque eu precisava voltar a trabalhar. A gente não tinha tantas condições financeiras na época. E como que foi deixar um bebezinho pra ir trabalhar? Triste. Foi a parte que eu mais sofri. Porque até os 6 meses eu consegui amamentar ela. E depois de tanto estresse, né, o meu leite acabou secando. E eu não consegui amamentar mais. Mas eu tive mais um anjo da guarda que a minha mãe. E depois ela entrou na escolinha. Aí com 2 anos e 8 meses, o CME me chamou pra falar que ela era um pouquinho diferente das outras crianças. Pra entrar com um acompanhamento. É que ela tem uma hipótese diagnóstica até hoje de autismo leve, né, nível 1, TDAH e TOD. Mas ela é falante, ela é arteira, ela tem um pouquinho de atraso na fala, mas acompanhamento, tudo. Por isso que eu falo que ela é da minha vida. Mais uma pra você cuidar. Eu queria cuidar tantas pessoas. Sim. E ela acorda, é muito engraçado. Ela fala, mamãe, vamos tomar café.
Mãe, tô com fome. Você não tá com fome, não? Ela cuida desse jeitinho dela, ela cuida. Aham. Ai, mamãe, eu sou tão criança. Vem brincar comigo que você também é uma criança. É um cuidado. Dá uma alegria na vida, né? Sim, com certeza. Ah, ela é... Por ela eu faço tudo. Renata, eu tenho um quadro que a gente fala tudo assim, conforme pode. Uhum. Ele é o quadro Fala na Lata. São algumas perguntinhas bem simples. Você vai tirar, eu vou ler ela pra você responder. Pode ser? Pode. Como é quadro da saúde, é bem tranquilo. Vamos lá. Vamos ver. Qual que é um aprendizado que você leva da oncologia pra vida? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não se ama, a gente não ama a pessoa. Primeiro a gente se ama, amor próprio. Tem que transbordar o que tem dentro da gente pro outro. Um aprendizado. Porque dentro da oncologia, se não tem amor, não tem vida. Então é um aprendizado que eu levo. Eu tenho que me cuidar também pra poder... Que lindo. Tem bastante papelzinho aí dentro. É só 5 só. Coisa tranquila, viu? Ó, se você pudesse definir a enfermagem em uma palavra, qual seria? A enfermagem em uma palavra, eu já falei de amar, né? Mas seria o amor. Com certeza, você não deixa seu familiar em casa à toa para estar cuidando de outras pessoas. Você deixa a sua família, né? Principalmente quem faz plantão, quem se dedica a isso. Então, nós cuidamos do amor de alguém. E além de tudo, é o amor. Não tem outra palavra. A enfermagem por amor. Aí as pessoas falam assim, mas tem a parte financeira. Mas nem tudo é o financeiro. Nem tudo é o... Quando você trabalha com amor, dá uma motivação, né? Eu falo que as pessoas deveriam muito escolher a profissão, igual você falando assim, é muito lindo ver, né? E realmente é uma inspiração, é legal a gente saber que existe pessoas dessa forma, porque infelizmente nem todos trabalham aquilo que realmente gostam e tem toda essa dedicação, né? Sim. Então é muito lindo, você tá assim, de parabéns, realmente tô encantada, assim, ouvir realmente esse amor que você transparece, assim, na sua profissão. Muito agradeço. Legal. Eu vou só contar uma situação. Eu fui cuidar de um paciente semana passada, retrasada, no hospital, como home care, uma família me procurou. Foi muito engraçado, porque o pessoal com quem eu trabalhei, você tá voltando, você vai voltar, nossa, que bom te ver aqui. Isso foi tão gratificante, às vezes a gente acha que é só mais um. E não, foi muito legal mesmo. Os profissionais reconhecerem o valor que a gente tem. Foi bem divertido. Você fez seu nome, né? Você abriu as suas portas ali. As pessoas realmente conhecem você. Tanto é que você foi uma indicação pra cá, né? Porque realmente acho que as pessoas te veem com esse amor que você é recíproco, né? Acredito que sim. Vai lá, mais um. O que faz você se sentir viva hoje? Você disse que passou pela depressão pós-parto. Não tem depressão mais hoje? Foi um tratamento. Eu precisei sair do hospital para cuidar de mim, porque eu acredito que eu absorvi muito, justamente por me doar muito e não ter cuidado de mim antes. Então, um diagnóstico de burnout, né, crise de pânico e ansiedade. Foi isso que te tirou do hospital esse ano? E além de tudo, ter mais tempo para uma missão. Muito em Jesus. Acredito que ele me tirou de lá também para me reconhecer, para me formular. E reformulando, eu acredito que eu volte com força total para poder continuar cuidando das pessoas. Não sei se era essa a pergunta. Na realidade a pergunta é o que te faz estar viva hoje, né? O que te fortalece, alguma força em si. Você falou Deus, né? Deus. Então, acho que é a base de todos, deveria ser, né?
Eu brinco de vez em quando, eu falo assim, tô me sentindo igual Jó. Sei de tudo, perdi tudo. E agora eu tô só eu e Jesus. Vou ter que voltar mesmo pra Jesus, não vai ter jeito. Ele é a força, ele é o que me motiva, todos os dias. Você tá afastada, então você não saiu totalmente do hospital? Eu saí do hospital. Eu cheguei a um ponto que eu não estava bem, até por questões particulares da minha filha. E eu pedi. E hoje você trabalha no home care, que você falou? Eu tenho home care. O logo é Cuidando com Amor. Aí, ó. Vamos deixar. Tem Instagram? Tem Instagram. Vou deixar aqui embaixo, então. Cuidando com Amor. E para um complemento de renda, porque sem trabalhar a gente não pode ficar, eu tô como um representante comercial na região. Então eu tenho um trabalho mútuo junto com o meu namorado. E assim, eu consigo conversar com as pessoas, escutar probleminha, já indico, já falo. Vou cuidando do meu jeitinho. Não deixa de ser um cuidado. Não deixa de ser um cuidado. Vamos lá, você tem mais 2. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira até hoje? Eu falo que a proposta para ir para oncologia, porque foi uma confiança depositada, e eu fui muito sincera que eu não tinha tanto conhecimento, um desafio muito aceito. Então foi muito emocionante saber que as pessoas de fora viam um potencial em mim que eu não via. E um triste foi a perca aí, grande amiga. Foram 2 momentos marcantes. A última. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está em tratamento agora, eu creio que aqui é mais questão da oncologia. Qual mensagem você daria assim para quem está nesse tratamento de oncologia? O câncer não é uma sentença. Ele é apenas um intruso na vida. Então não deixar de viver. Se consegue fazer o básico dentro de casa, lavar uma louça, limpar um chão, fazer uma caminhada, que pode fazer algumas atividades físicas durante o tratamento. E não deixar de viver. Consegue trabalhar fora? Continue. E não ficar em cima de uma cama do que pode acontecer. Então viver o presente. Não é uma sentença. É um intruso que tá ali, não veio com a pessoa. Ele pode ir embora. Essa é a mensagem. Linda. Renata, e como que é para um enfermeiro lidar com um paciente de câncer de mama? Nós estamos aqui no Outubro Rosa, né? A gente fala muito do câncer de mama em si. E outra coisa, uma curiosidade, câncer de mama é só na mulher ou tem no homem também? Tem no homem também. 1 a cada 100 homens podem ter câncer de mama. E um dos sintomas, né, sinais e sintomas, tanto daí no homem quanto na mulher, é uma secreção que pode sair do peito sendo amarelada, esverdeada, amarronzada. A gente chama a textura da pele como casca de laranja, é um alerta a estar se procurando. Tem gente que tem muitas dores em região da axila, então pode ser já alguns nódulos que estejam espalhados da mama para a axila. Então o autoexame em casa é muito importante. Teve paciente homem, né, que tratou lá com a gente. Assim, o tratamento em si é o mesmo, tanto para homem quanto para mulher. Mas é muito importante fazer o autoexame em casa, procurar UBS, postinho de saúde, fazer o preventivo, né? Que agora todas as UBSs são de portas abertas. Claro que tem algumas que faz o dia D, que é só pro Papa Nicolau, que é o preventivo. Mas é importante essa investigação. Tirar, porque pode ser às vezes só uma glândula mamária inflamada. Mas quanto mais precoce você descobre, muito mais chances você tem de ser curada mais rápido. Porque eu acredito na cura, eu acredito nos milagres. Mas é importante isso. Tem um grande tabu, né? Que eu brincava lá, que tinha muita gente que chegava e falava assim: Renata, a quimioterapia vermelha é mais forte que a branca. Não é bem assim. Toda quimioterapia é muito forte. Porque ela pega células, tanto as ruins quanto as boas. Então a gente faz todo um acompanhamento com a nutricionista também para ver a questão da alimentação.
Justamente porque pega células boas. Então, assim, a vermelha, a diferença é que às vezes no xixi, né, na urina, vai sair um pouco mais alaranjado uns 2 dias depois que você recebe essa medicação. A vermelha em si, ela pega o bulbo capilar, por isso que daí a maioria das mulheres perdem o cabelo. E daí dá essa sensação de que ela é muito mais forte do que a branca, que na verdade ela não é branca, ela é transparente. E dizem que daí a transparente é um pouco mais fraca. Mas tem muitos relatos de paciente que falam, nossa, eu passei muito mais mal com a branca. Nossa, eu passei... Eles têm essa visão pela coloração da medicação que Pela toma? coloração. Ah, e muda a medicação só? Só. E cada paciente tem seu tempo de tratamento. Tem algumas meninas que iam uma vez por semana, tem algumas meninas que iam a cada 21 dias, conforme o estágio e o tipo de mama. O triplo negativo é o mais invasivo, porque ele pode estar gerando uma metástase muito mais rápida. Então, é um dos tratamentos que a gente tenta sempre priorizar. O quanto antes começar, mais chances de cura tem. Mas tem alguns outros que não são tão agressivos, que não deixa de ser câncer, né? Mas que tem todo o tratamento. A oncologia apucarana, ela é uma das referências hoje. A gente tem uma visão que Londrina, o Hospital do Câncer, né? É uma cidade maior, mas não. Aqui nós temos, assim... eu sou até suspeita para falar. Nos tornamos uma referência. Tanto quanto Londrina em tratamento e parte de humanização. Então, tudo que precisa hoje aqui tem. E geralmente é qualquer tipo de câncer que se trabalha, Sim. né? Qualquer tipo de câncer que se trabalha. A não ser o infantil. A Apucarana ainda não acolhe as crianças. Eu acredito que pra frente irá acolher sim, porque eu lembro que tinham projetos de estrutura, porque precisa aumentar a estrutura para poder ter a parte de pediatria. Porém, descobriu alguma criança já é prontamente encaminhado ou para Londrina ou para Curitiba. E o que é diferente no outubro? O que se faz diferente no hospital? Alguma coisa assim? Ou tem uma demanda maior, uma procura maior desse autocuidado? Tem. E o hospital também proporciona para as funcionárias a coleta do exame. É muito legal esse trabalho, assim, porque tem funcionária que tem vergonha, né? Não tem tempo por conta dos plantões. Então, o hospital oferta isso para as funcionárias e, além da supervisão da oncologia, ela se organiza todos os dias, de todas as semanas, tem um evento diferente. Seja uma palestra, seja um testemunho de vida, seja uma oração, juntamente com os voluntários, para poder ser muito diferente esse mês do Outubro Rosa de conscientização. Porque hoje em dia o câncer de mama é um dos que mais atingem, né? As mulheres. Infelizmente, mais tristes. E vocês têm, hoje, muita questão de tecnologia, uma curiosidade. Vocês têm, ou tinha, algum grupo de WhatsApp, grupo de Instagram, algum grupo que as próprias pacientes se comunicam? Elas mesmo. Elas criam e elas se ajudam muito. Então é muito bonito ver esse companheirismo entre elas. A oncologia está de portas abertas. Qualquer dúvida é só chegar lá, perguntar, porque a equipe aumentou. Então são em 3 enfermeiras na quimioterapia, mais uma enfermeira na radioterapia. E o nosso equipamento da radioterapia, ele é o de ponta. Ele é um dos mais completos que tem no Brasil. Legal, no Brasil. Bom saber. Foi uma doação que a Vale fez, juntamente com o governo do Paraná, e veio para Apucarana. Então, assim, realmente nós somos uma referência. A Apucarana eu falo nós porque é a Apucarana, né? É o município, a população. É uma grande referência para a população, o tratamento aqui. E tem diferença de tratamento de quimioterapia para radioterapia. A radioterapia, ela não é uma medicação que vai na veia. É um aparelho, como se fosse um aparelho de tomografia, de ressonância, e o paciente entra dentro desse aparelho e a radiação, ela é direcionada aonde está... Eu brincava, eu falava que era o bichinho. O bichinho ali para poder queimar ele. Então é bem diferente. Ela é menos agressiva? Cada paciente reagia de um jeito. Na maioria das vezes falavam que sim, menos agressiva, mas
A pele, tem pele que é mais sensível, então às vezes queimava um pouquinho, né? Mas tem todo um cuidado que tem um médico também só dentro da radioterapia que faz todo o acompanhamento junto com o enfermeiro. Uma pergunta pessoal. Na sua família teve câncer, alguma coisa ou não? Não. Na minha família, não. E eu me lembro, não. Graças a Deus. Não teve bichinhos passeando lá. Não teve bichinhos passeando por lá. Mas é uma coisa que, devido à alteração de alimentação, né, mudança de clima, tudo, hoje em dia todo mundo é suscetível. Claro que geneticamente sabemos que há uma maior probabilidade de passar de um ente para o outro. Mas tudo hoje em dia pode estar vogando a estar desenvolvendo. Como muitos chegaram pra gente e falavam, olha, não tem ninguém na minha família. Eu tô aqui, por que eu tô aqui? Eles fazem, né, essas perguntas. Perguntas que às vezes a gente não sabe muito bem 100% da certeza da resposta. Mas a alimentação influencia, sim. Falta de uma atividade influencia, sim. Hoje em dia o fast food tá aí, né? E a gente falava que a salsicha é uma das mais perigosas. A gente fala pros pacientes não tá ingerindo peixe embutido. Por questão de transgênero, tudo, né? Conservantes. Isso pode fazer alterações de células. Eu não sei se você sabe responder, mas a gente tá falando muito do câncer de mama. Muitas mulheres retiram realmente o seio. Existe hoje a cirurgia plástica para essas mulheres? É pelo SUS? Como que funciona? Sim. A reparação da mama perdida, né? Hoje ela é gratuita. Então, mas eu vou ficar com um seio maior que o outro porque é colocado uma prótese mamária, né? Não. É feita a reparação das duas mamas, independente se a outra foi retirada ou não, para igualar. Claro que tem um tempo de recuperação de uma mama para outra, mas o SUS fornece esse tratamento. Não precisa estar no particular. Claro que às vezes é um pouquinho demorado. Precisa ter um pouquinho de paciência, esperar. Eu acredito que o pior já se passou. Porém, é uma mutilação, né? Você estava acostumado de um jeito e a autoestima da mulher muda. Aí tem as mulheres rotárias, voluntárias. Elas preparam uma prótese que é como se fosse um enchimento para colocar dentro de um... né? Assim, que legal. Prótese. As rotárias é do Clube Rotary? Do Clube Rotary. Essa parceria ali. Dá pra colocar uma roupa e não tá tão aparente, né? Que tem uma mama e a outra não. Para as que caem o cabelo também, tinha as meninas também que produziam as perucas. Então, a oncologia recebendo doação de cabelo, a própria paciente queria cortar o cabelo antes de estar caindo e perguntava se tinha como a gente guardar tudo. A gente fazia, sabe? Né? A gente se organizava. Essa, né, que é como se fosse uma lace, né, peruca. Antigamente falava. Mas, então tem essa, por exemplo, eu quero doar o meu cabelo, então eu posso cortar e levar lá na oncologia que eles vão estar recolhendo. Acima de 10 centímetros, a gente sempre recolhia esses cabelos, guardava até as voluntárias, né, que são cabeleireiras, irem lá e tá fazendo. Elas fazem e entregam as lace. Sim. Aí, independente de cor, não tem problema ser pintado, não tem problema ser pintado, da forma que tem problema. Não, tudo a gente aceitava, porque tudo é aproveitado. Claro que tem a limpeza do cabelo que chama, tudo é aproveitado. Então não tem problema não ser natural ou qualquer outro, né, estilo de cabelo. Tava aí as leis. Que legal. Muita informação. Renata, eu peço para os convidados trazerem algum objeto que represente sua vida, sua história ou a sua profissão. Você trouxe alguma coisa para falar pra gente hoje? Eu trouxe. Duas coisas. Duas? Eu trouxe um quadro com a minha filha, que é igual eu já comentei, que ela é minha inspiração de vida hoje em dia. Me fez levantar muitas vezes da cama para poder estar lutando por ela em meio a tantas situações que, né, teve. E eu trouxe uma Bíblia. Pode pegar. Então, essa daqui é a Pequena Lavínia. Ai, essa daqui é do ano passado, essa foto. Ó, a Lavínia.
Quantos aninhos? Ela tá com 7. 7 aninhos. 7 aninhos. E ela é muito minha parceirinha. Mamãe e ela é tudo. Vamos pro parquinho, vamos pra igreja, vamos estar juntas, fazer as tarefas. Aí, às vezes, ela tá um pouquinho irritada, porque às vezes tem barulho, alguma coisa. Ela entende, vamos fazer outra coisa. A gente é muito... Nós somos muito parceiros. É muito bonito até ver o convívio. O convívio. Porque ela tem 7 anos, mas ela é muito esperta. Você falou que ela foi um presente, foi um desafio, teve a depressão. Mas como foi pra você se tornar mãe? Mudou muito a sua vida? Água pro vinho. Porque era só eu. Era só eu e eu não tinha uma rotina com uma pessoinha junto. Eu tive que me readequar, readaptar. Hoje em dia temos horário pra tudo em casa. Horário pra acordar, horário pra tomar café, horário pra escovar o dente, horário pra se arrumar, horário pra ir pra escola, horário pra voltar da escola. Aí temos a nossa rotina noturna. Ela faz inglês também. Então é toda uma reorganização da minha vida junto com a dela. É uma doação. Linda. Eu não pensaria 2 vezes em ter ela de novo. Por mais que foi muito difícil. Mas foi através dessas provações, dessas situações que só fez eu entender o que é o amor. É o amor. E dizem que o amor de mãe é comparado com o amor de Deus. Por isso que eu trouxe a Bíblia. Porque o amor de Deus, independente do que somos, independente das situações ou o que fazemos, Deus nunca nos abandona. Não tem por que eu abandonar ela. Não tem por... Não sei se você... Espero que não seja mal interpretado. Mas não tem por que a gente não amar. Uhum. Se Deus ama a gente, Deus nos ama, independente da situação, por que eu não posso? E você é muito devota. Muito. Muito. Muito mesmo. Eu vi a Bíblia linda. Até suja. Ave Maria. Quer dizer que você usa bastante. Todos Isso é bom. Dias. Todos os dias. Leitura diária. Muitas pessoas falam do devocional dentro da igreja, que eu sou católica. Nós fazemos a Lectio Divina, que não deixa de ser uma devocional, só que nós seguimos toda a liturgia diária. Então, nós temos a primeira leitura do dia, que é uma passagem bíblica, fazemos a meditação. A segunda leitura do dia, fazemos meditação. Os Salmos, dentro da Bíblia, meditação, temos o Evangelho. Que legal. E... É uma rotina de meditações. E Deus fala com a gente. Às vezes temos algumas situações, fala, por que eu não vendo o meu carro? Por que eu não troco de casa? Eu me baseio muito aqui. Então, quando eu fui tomar a decisão de sair do hospital, porque eu estava muito sobrecarregada, mentalmente falando, eu conversei muito com Deus. Foi também um dos momentos que eu mais me aproximei dele. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por quê? Por que eu saí do hospital? Por que eu tô assim? Por que eu não me cuidei? Surgem as dúvidas. Uhum. Ele foi conversando comigo. Eu acho engraçado que eu falo, bom dia pro Espírito Santo, como é que vai ser nosso dia? O que a gente vai fazer juntos hoje? Claro que não é todo dia. A gente esquece às vezes de vez, mas 90% dos dias eu falo. Ele fala, Renato, gente, isso. Aí surgem uns pacientes. Aí eu falo, o Espírito Santo tô aqui. Às vezes a família só queria uma atenção. E é muito interessante essa aproximação, porque Jesus cuidava de todo mundo, né? Sim. Ele cuidava dos leprosos, ele cuidava de todas as pessoas que a sociedade na época falava que não era para cuidar. Não é à toa que os seus apóstolos eram todos errados, digamos assim. Então a enfermagem em si, me lembra muito isso. Me lembra muito isso. Até que ontem eu conversando com ele, com o Espírito Santo, falei, meu Deus, eu posso levar de palavra, né, para as pessoas, além da frase que eu já deixei. Aí veio uma palavra. Posso ler? Sim, por favor. É toda Toda cor-de-rosa, bem do nosso mês. Agora ela já tá linda de cor-de-rosa e a Bíblia também. Tá toda grifadinha. Tá lá em Carta de São Tiago, capítulo 1, do versículo 2 em diante. E fala sobre a paciência nas provações. E vem justamente nesse meio do Outubro Rosa, né? É uma aprovação para a mulher ou para o homem que está passando por isso. Mas tem que ter paciência porque é um propósito. Seja na vida do paciente, seja na vida da pessoa, quanto da família. Uhum.
né? Deus não manda propósitos, manda para conversões. Eu acredito nisso. E aqui fala assim: paciência nas provações. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada desta forma. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Aqui o que a gente pode tirar de meditação é que o que a gente pede com fé para Deus, Ele vai ouvir, principalmente se for da vontade dele. Tem aquela frase que a fé move montanhas. Isso é verdade. Já vi muitos milagres acontecerem dentro da oncologia por conta da fé das pessoas. Não por conta da minha fé, mas por conta da fé das pessoas. É um milagre que existe e eu acredito, porque eu vi dentro da oncologia, principalmente o câncer de mama. Descoberto no começo, com certeza é chance de cura e com certeza vai ser um testemunho muito bonito de se contar, porque não é fácil passar. Só o seu psicológico sabe, só a sua cabeça entende, só o seu corpo sabe as reações que tem. E se você tem fé, independente da religião, ela te sustenta, ela te dá força todos os dias para poder levantar e enfrentar aquela situação. E os milagres acontecem, só acreditar. Lindas palavras. Obrigada. Tô com vergonha agora. Renata, foi assim incrível ouvir sua história. Maravilhoso assim, esse amor realmente que você tem pela profissão, pelos pacientes, por esse cuidado ao próximo. Te desejo melhoras, que se Deus quiser você esteja de volta para esse cuidado. Talvez no hospital, talvez de outra forma, né? Hoje você continua cuidando, mas assim, que você se sinta realmente bem. E siga aí no seu propósito de vida. Fico muito feliz de você ter aceitado. E agradeço por você fazer parte do Entre Nós agora. Eu quero te dar uma lembrancinha para você levar. Ai, muito obrigada. Eu gosto de presente. É só uma lembrancinha. Ai, que lindo! Uma caneca. Enfermeira gosta de café, viu? Bom pra ficar acordada. Ai, que linda! Pra você levar um pouquinho de Entre Nós pra sua casa, pra continuar aí te auxiliando nesse seu novo rumo, nesse novo projeto. Eu que agradeço. Agradeço toda a sua atenção, toda a paciência de ter ouvido, toda a história. Toda não. Um pouquinho só, né? Agradeço o convite. Eu espero que alcance mais pessoas, né? Porque a mídia ela é muito importante para disseminar informações, então que elas sejam sempre boas, né? Informações produtivas. Parabéns por esse programa lindo, por esse podcast maravilhoso. Nada. Eu andei pesquisando um pouquinho antes e eu vi que é um diferencial. É um diferencial e só tem a crescer, porque dá para sentir que tem a presença. Obrigada. Então, só tem a voar e alcançar mais. E através disso eu creio que tem a mudança de vida. Por aí. Amém. Além da sua. Obrigada, Rê. Eu que agradeço de coração. Esse foi mais um episódio do Entre Nós. Essa história emocionante da Renata tem realmente um olhar diferente sobre a vida que traz muita luz pra gente. Para você que está assistindo aí até agora, meu muito obrigada. Nós temos um episódio marcado toda terça-feira às 8 horas da noite. Então, até semana que vem. Beijos. Obrigada por ouvir o Entre Nós. Toda terça-feira tem episódio novo. Se inscreve, compartilha e até a próxima.